Vamos fazer uma oração? Vamos começar, né? Aí o pessoal vai acabando de chegar. Pai querido, estamos aqui nesta manhã em nome de Jesus. Ó Deus, para Te agradecer por mais uma noite de sono. Senhor, nós dormimos, acordamos e a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. E aqui estamos, ó Deus, nesta manhã, um privilégio poder aprender mais da palavra do Senhor, das Escrituras. Eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tu tens sido fiel, Senhor. Tu és bom em todo o tempo. E nós estamos aqui com gratidão no nosso coração para aprendermos juntos um pouco mais da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Zélia. Cris presente, né, Cris? Bem, gente, hoje, né, vamos falar mais desse tema do mês, né? Mais Cristo, menos cristianismo. Até porque esse assunto ele é muito rico, né? E tem muita coisa para nos ensinar. E o texto que nós vamos trabalhar hoje, se irmãos puderem aí acompanhar com a palavra, e se até puderem anotar alguma coisa, por gentileza, ficarei muito grato. Mariana, bom dia, Mariana. O texto está em Mateus 17. Mateus 17. Vamos ler alguns trechos. É uma escola, né? A gente vai trabalhar alguns textos da palavra. E o texto de hoje que nós vamos trabalhar é sobre a transfiguração, né? Vou ler aqui o texto. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, ou 3 cabanas, de acordo com a versão bíblica, né? Com a tradução. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis com a nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Bem, eu estou trabalhando esse texto, estudando já há algum tempo, e ontem eu estudei com mais afinco, porque é muito interessante que tanto Jesus cita esses 2 personagens bíblicos, né, Moisés e Elias, que são personagens de suma importância, principalmente para naquele contexto, para a nação judaica, porque eles comunicavam muitas coisas, né? Moisés, a grande importância de Moisés, que Deus fez através dele para retirar o povo da escravidão, do jugo ali da escravidão. E também Elias, né, que foi protagonista de vários momentos onde Deus, com muita autoridade e poder, usa. E era algo, assim, maravilhoso. E também, especificamente neste momento, Jesus se mostra para os discípulos, que é Pedro, Tiago e João, de uma maneira glorificada, né? Jesus, ele
O texto fala que o seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes eram branquíssimas. E aquilo era um momento glorioso. Jesus os chama para irem mais adiante. Era um momento de orar. E mostra para eles assim algo que até então eles não haviam contemplado. Eles haviam contemplado vários sinais maravilhosos. O fato simplesmente de andar com Cristo já era algo maravilhoso. Vendo as curas, os milagres, a multiplicação dos pães. Agora, da maneira que Cristo estava se revelando naquele momento, era algo mais extraordinário ainda. Porque era o Senhor se mostrando glorificado. Então, para eles era muito interessante. E é interessante que a conduta desses dois personagens bíblicos, tanto Moisés como Elias, podemos dizer que eles comunicam, ainda que no tempo deles, Moisés muito tempo, né, atrás, depois Elias, ainda que no tempo deles, eles comunicam o amor de Deus. Eles comunicam um comportamento muito interessante que nós, através desse momento aqui, nós vamos transmitir para os irmãos. Então, por exemplo, Moisés, em Êxodo 32, se alguém puder abrir aí, e eu vou abrir aqui, ele, logo após que o povo se corrompe, né, o contexto da história é o seguinte, nessa passagem bíblica, logo após que o povo se corrompe, que eles pressionaram Arão para fazer o bezerro de ouro, aquilo foi algo terrível, que era uma idolatria. E a palavra do Senhor diz que Deus ele propôs ele, ó, vamos consumir esse povo, rapaz. E Moisés ele falou algo interessantíssimo, irmãos. Olha só que legal, que bonito. Êxodo 32. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço-te o meu nome, peço-te do livro que escreveste. Moisés é ótimo, né? Moisés se interpõe ali entre o povo e Deus, mesmo o povo todo, né, a grande maioria ali, se corrompendo. Ele falou assim, ó, Senhor, poupa esse povo, ou então risca o meu nome do seu livro. O que Moisés ele transmite nessa hora? Ele se demonstra ser um homem misericordioso. E é justamente isso que Deus ele nos ensina, né? Que o Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Messias, ele nos ensina que por mais que as pessoas estejam erradas, a misericórdia ela tem que ser exercida ou exercitada no nosso meio. A gente precisa ter misericórdia. E Jesus fala assim, a quem tiver misericórdia, terei misericórdia. Então, que postura, que nobreza, é como se falasse assim, rapaz, eu gostei da postura desse meu filho, hein? Não, podia ter dito assim, Deus está comigo, vamos gerar uma outra nação, outro povo. Aí ele ainda falou, Senhor, se o Senhor destruir esse povo, o que as nações dirão, as nações ao redor? O Senhor tirou esse povo da escravidão para morrer. Então, a postura de Moisés é interessante. Não era tão assim nobre, a nobreza tão grande de Moisés nesse contexto, que o próprio Cristo o cita, né? Em Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. É isso mesmo, Vitor. Pastor Vitor falando que o amor pelas vidas muda as nossas vidas, né?
Olha só, em Lucas 24, 27, diz assim, gente: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso aqui era quando os dois discípulos iam a caminho de Emaús, e eles iam falando, né? Então Cristo vai e se apresenta para eles, e é interessante que Jesus falou assim: não, sou eu, sou Jesus, eu estou convosco. Mas assim, e começando por Moisés, ou seja, pelas Escrituras, pela Torá, ele começa a explicar, porque Moisés, ele fala algo interessante em Deuteronômio 18:15, ele diz assim: e Deus suscitará um profeta melhor do que eu, a ele escutai. Moisés falava do Messias, do nosso Salvador, daquele que viria, que seria superior a todos, superior a ele, a forma que ele agiria, a misericórdia que ele exerceria, como ele trataria as nações, como ele trataria os povos, como que ele comunicaria o amor de Deus de uma maneira tão expressiva, tão diferente, um amor que nos constrangeria, um amor que suplantaria todas as coisas, com ensinamentos maravilhosos a ponto de surpreender os seus discípulos. E como eu disse há pouco, eles caminhavam com aquele homem ali entre eles, homem sem aparência nem formosura, mas o conteúdo dele era maravilhoso, do nosso Salvador, a maneira que ele passava, tanto que as pessoas admiravam a sua doutrina, que ele não era como os doutores da lei, ou como os fariseus, ou como os líderes da lei, mas ele falava com autoridade, como ele comunicava isso. E nesse momento da transfiguração seria um momento mais surpreendente ainda. Nós lá na frente vamos abordar esse contexto. Então, na questão de Moisés, quando aparece na transfiguração, ele se interpõe, né? Ele age como mediador diante de Deus e de um povo corrompido, e ele fala assim: olha, me risca do seu livro, né? Que ousadia, né? Que ousadia em Deus que ele teve, que postura maravilhosa, né? E assim, irmãos, quando nós exercemos a misericórdia, Deus se alegra de nós. Deus, ele se agrada. Viver com o Senhor é ter uma vida inteligente, né? Até porque determinadas situações que estão diante de nós, se nós julgarmos ela simplesmente sem misericórdia, daqui a pouco pode inverter, pode estarmos numa situação onde, se formos julgados, nós sofreremos algum tipo de dano. Mas Moisés ali, ele se coloca na posição ali de um homem nobre. E o nosso Salvador, em todo o seu período nessa terra que ele passou, ele comunicou uma nobreza maravilhosa, né? Muito interessante a postura de Jesus. Então, quando os dois discípulos estavam a caminho de Emaús, então Jesus falou assim: ó, sou eu aqui, gente, ó, estamos juntos. Ele não falou isso, não. E começando por Moisés, ele cita lá as Escrituras, cita o que estava registrado acerca dele. Mas sigamos. Agora vamos ler 1 Reis 17, 9. 1 Reis 17, 9. Que diz assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei que uma mulher viúva que te dê comida.
Então, Sarepta ficava em Sidom, que era a terra de Jezabel, né, uma terra tomada de idolatria. E aí Deus manda o profeta Elias ir até lá, para que era um momento de seca terrível. Aí Deus falou para ele: vai lá com a viúva, ela vai te alimentar. Quando chegou lá, não tinha nada. Ela tinha um bocado de farinha, 2 cavacos ou 2 pedaços de madeira. Ela falou assim: não tem nada, eu vou fazer isso aqui, minha situação está difícil. Então Elias mandou que ela preparasse algo para ele. E, em suma, ali, Deus fez um milagre, fez algo. E a forma que ela confessa, ela fala assim: diante do teu Deus, ó, isso não vai ser possível, porque o momento é difícil, não tem muita coisa, eu não tenho nada, era uma seca de 3 anos e meio, estava muito difícil a situação naquela cidade. E a palavra diz que não tinha comida naquele lugar. E é interessante, irmãos, em Lucas 4:26, bem, vamos ver isso aí. Lucas 4:26, Jesus fala o seguinte: e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Sarepta, em Sidom. Haviam várias viúvas, o texto diz lá, né, o contexto. Mas Elias ele foi enviado especificamente para tratar com aquela viúva ali, para ajudá-la. Então, assim, a postura deles era interessante, né? Porque Jesus ele veio para suprir também a necessidade física dos famintos. Né? Jesus viu a multidão, a grande multidão, e teve misericórdia dela, que a multidão era como ovelhas que não têm pastor. Então, tanto Moisés cuidando de um povo, de uma nação, quanto Elias cuidando de uma viúva, Deus ele está preocupado com a coletividade, mas ele também está preocupado com um só, com o necessitado. A amplitude da visão de Deus é uma coisa maravilhosa. Nós não temos como dimensionar o modus operandi, a ação de como Deus vai operar. Né? Ele quer fazer algo por uma nação e ele quer fazer algo por uma viúva. E é interessante que a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos da viúva. Olha como é que a Bíblia ela conversa entre os tempos, né? Olha como é que se comunica, né? Moisés profetiza acerca de Jesus. Jesus se revela através da Escritura, ou seja, da Torá, onde Moisés mencionaria acerca dele, ou profetizaria acerca dele. A postura de Elias comunica o amor de Cristo, o amor de Deus, em prol dos menos beneficiados. Né? Então, Deus é Deus de muitos e Deus de um único só. É Deus de todos os povos. Ele tem esse amor para revelar a muitas pessoas. Então, por quê? É interessante, né, a gente meditando nesse texto, porque Moisés e Elias, tempos distintos, ações distintas e momentos distintos do povo, em tempos diferentes, né? Elias foi levado no redemoinho, Moisés, o Senhor levou, o anjo pegou, levou o corpo dele para não virar um motivo de idolatria, mais uma idolatria que estaria disponibilizada.
Por que isso? Porque o Senhor, o nosso Salvador, Ele é o Senhor do tempo e o Senhor da vida. Diante do Senhor, nosso Salvador, o tempo não conta, porque Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. O pastor Sérgio está aqui, Deus ele age sobre o macro e o micro, né? É muito interessante isso, né? Aí eu fico rindo, irmãos, que eu acho muito lindo, né? É muito lindo. Então, Elias, ele vai sustentar uma viúva. E quando ele chega ali, Deus havia enviado ele para... Ele vai vir em nome de Deus, ó, vai a Sarepta e tem uma viúva lá. E mesmo com toda a falta de recurso dela, Deus o usa para fazer um milagre. Eles compartilham de um milagre, né? E aí, às vezes, o religioso ele pega e aproveita dessas pessoas de pouco recurso. Elias poderia ter dito assim, ó, Deus mandou aqui, o que você tem? É para mim levar. E levasse. Não, mas ele compartilha daquele momento com ela. E o milagre seria para ambos, né? E às vezes o religioso, ele se ele se aproveita do pouco das pessoas, dos mais necessitados, e toma para si. E Elias, ele fez justamente o contrário, ele não trouxe a glória para si, mas o nome de Deus foi glorificado pelos atos dele, pelos gestos dele. Irmãos, é muito lindo isso, né? Bem, voltamos lá para o texto da transfiguração, Mateus 17, de 1 a 9. Quando Jesus se transfigura, o texto diz que eles estavam pesados para o sono. Aquele momento, né, era noite, era o momento da oração, eles estavam cansados ali pelo sono. Quando Pedro vê aquilo ali, mais os dois, ele vê aqueles sinais, eles ficam maravilhados. Mas Pedro vai e fala, né? Pedro vai e fala, ele diz assim, Senhor, façamos aqui 3 tendas ou 3 cabanas. Aí, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. E o texto diz assim, não sabendo ele o que estava dizendo. É porque tem momentos que o Senhor se revela a nós, são tão grandiosos esses momentos, que nós não temos como compreender. São coisas profundas. Nós não temos como abrigar esse momento, porque eles são tão sublimes, tão maravilhosos, são grandiosos diante da nossa pequenez, da nossa compreensão. Quando Pedro fala assim, vamos fazer aqui 3 cabanas, né? A religiosidade, ela é como uma cabana. Ela tenta conter a glória de Deus em algo que é totalmente inferior para conter a glória de Deus. A glória de Deus não pode ser contida dentro de um contexto de religião. Jesus, livre em todo o seu ministério, livre para ensinar, livre para redarguir, livre para operar milagres, para ressuscitar mortos. E às vezes a religião ou o cristianismo, que muitas vezes é comunicado, ele quer deter o Senhor, o nosso Senhor glorificado, o Senhor da vida e do tempo, o Senhor que em todo momento ele se revelou nas Escrituras, né? Como eu disse e repito, assim, quando Jesus aparece aos 2 discípulos, Caminho de Emaús, ele fala, sou eu não, ele fala assim, e indo pelas Escrituras, ele cita onde estava registrado sobre ele.
Então é o esplendor da glória do Senhor se revelando ao ser humano, se revelando aos homens pelas escrituras, né? Pela antiga aliança e a nova aliança. Homens que comunicaram nos seus gestos a sublimidade, a maravilha, a presença, a glória de Deus, a postura daquele que viria, né? É interessante um texto de Isaías diz assim: aquele que é nobre fará nobreza. E Jesus nobre, né? Como filho de Deus, como nosso Salvador, como Messias, ele só comunicou nobrezas. E é interessante que, em nome do cristianismo, as pessoas fazem coisas terríveis, que não há nada de nobreza. Não há nada de nobreza. Eu estava conversando com uma pessoa querida que me ligou, me dando um feedback da mensagem que eu trouxe na quinta-feira. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: às vezes a religiosidade ela é da seguinte maneira, ele dizia: é como um passarinho cantando dentro da gaiola. Ele começa a cantar, cantar, mas ele tem uma falsa ilusão de que ele é livre, né? Então, às vezes, assim, as pessoas elas cantam numa falsa ilusão de que elas são livres, mas às vezes estão aprisionados nos dogmas religiosos, na religiosidade. Mas quando Cristo se revela, nós ficamos maravilhados, porque o rosto dele brilha como o sol. Meus irmãos, em Cristo não há trevas. O corpo dele era branquíssimo, né? A igreja é corpo de Cristo. Igreja não é denominação. Igreja é um organismo vivo, espalhado sobre os quatro cantos da terra. Ele é branquíssimo. A igreja de Cristo, que eu vou repetir, hein? Não é uma denominação, não é propriedade de um líder. Jamais será propriedade de um líder. Ela é branquíssima. Esse organismo vivo, ele não se contamina, porque em todos os tempos, homens e mulheres vão honrar esse Deus maravilhoso, aleluia. É isso mesmo, Raquel, não tem como conter a glória de Deus em nada. Nem compreenderemos como nosso Senhor é capaz de manifestar-se, porque não podemos entender tamanha dimensão e ação, aleluia. Oh, tem que botar a Raquel para fazer uma live aí. Um beijo, Raquel. Então não temos como conter esse Senhor glorificado dentro de uma cabana, dentro de uma tenda. A religião é tenda, gente. Mas nosso Cristo é glorioso. Ele é maravilhoso. E Pedro, quando fala, ele não sabendo o que falar, Pedro, esse é meu filho amado. Ele é amado e ele vai transmitir amor. Desfrutem desse amor. Então, aquele momento estava muito além de uma compreensão de um homem, muitas vezes precipitado, Pedro, né? Pegava espada para cortar a orelha, cortar a cabeça, errava a cabeça, cortava a orelha. Senhor, por ti darei minha vida. E Pedro, nas suas precipitações, mas sempre amado, né? Meus irmãos, quando eu erro, você erra, nós somos seres humanos, né? Mas Deus, ele continua nos amando. O pastor Sérgio falou, né? Deus é um pai, gente, é um pai maravilhoso, né? Então, assim, eu lembro quando eu era criança, o papai chegava da escala dele, ele usava um uniforme, né? E quando ele chegava, a presença do meu pai me comunicava muito segurança, né? A presença do nosso Pai eterno, ela nos comunica, ela nos transmite muita segurança, né? Um amigo meu,
Ele estava na iminência de ter que mudar de prédio. Deus deu uma bênção a ele. Ele não mudou do prédio, ele foi morar próximo à casa do pai dele, no mesmo andar, quase de porta com porta, né? Ele sentiu mais segurança ainda no momento da vida dele, porque o pai o ama e ele ama o pai. É assim Deus conosco. O pai nos ama e nós amamos o pai. E ele nos trata dessa forma. Aquilo era tão maravilhoso para Pedro, tão especial para Pedro, para Tiago, para João, mas quem se pronuncia era Pedro. Pedro fala, né? Senhor, façamos aqui 3 cabanas e na nuvem o Senhor fala, né? Esse é o meu filho amado, a ele escutai. Nossa, temos que ter, né? Buscar essa sensibilidade de escutar o Senhor que fala conosco, o Senhor que nos liberta, né? Obrigado, Deus, por ter nos libertado, nos tirado da condição de cativos do pecado e também da condição de cativos da religiosidade. Irmãos, eu tenho que falar isso sempre, o tema é esse. Mais Cristo, menos cristianismo. Então Pedro, né, quando ele vivencia, ele se pronuncia acerca disso. Esse homem que fala, que vê essa coisa incrível, mais tarde, no Pentecoste, ele explicou com muita propriedade, sabe por quê? Pedro já estava se familiarizando com os milagres de Jesus. Ele falou: esses homens que vocês estão vendo aí nessa ação, eles não estão embriagados pelo vinho, não. Explica e fala a respeito do Jesus que ele andou e que andaria com eles, que andará com você, que andará comigo, porque ele é bom e misericordioso. É muito bom nós estudarmos a Bíblia. É necessário aprendermos a palavra. Mas se nós não vivenciarmos os mistérios gloriosos de um Cristo que se revela ao homem, nós simplesmente estaremos vivendo um livro. Ainda que as passagens da Bíblia, o conteúdo histórico já é algo maravilhoso. Mas quando aquele que é narrado sobre ele nas Escrituras, ele se revela a nós, aí nós ficamos maravilhados. É muito lindo, né? Jesus é a maior expressão de amor. E quando nós sentimos esse amor, nós queremos expressar para as pessoas o que ele fez em mim, o que ele faz em mim, né? Entendermos as Escrituras é necessário, é lindo. É preciso entender as Escrituras. É preciso termos experiências com o Senhor. Eu preciso ler a Bíblia, entender a Bíblia para explicar a Bíblia. Eu preciso ter experiência com aquele que a Bíblia narra sobre ele. Eu preciso ter experiência de ver algo que o Senhor preparou para nós. Mas eu preciso, então, esse milagre, essas coisas. Meus irmãos, acordei hoje, é um milagre. Com essa quarentena, as pessoas mais dentro de casa, os pássaros cantando. Então, a quantidade de pássaros aumentou, a natureza está mais linda. Nós não estamos angustiados, né?
Às vezes ficamos apreensivos, somos seres humanos. Mas temos aprendido muitas coisas nessa hora. Então, Deus, quando ele se manifesta para um povo e para uma viúva, é a pluralidade de Deus se manifestando para a coletividade, né? No caso, ali, quando eu narrei a respeito de Moisés. E Deus também que se preocupa. Se às vezes você está sozinho no seu quarto, quem sabe ouvindo essa mensagem, Deus se preocupa com você, né? Ele cuida de você, ele cuida de nós. É um parceiro necessário, nosso Deus. Ele é o nosso Pai e comunica para nós coisas maravilhosas. É tremendo, né, gente? Ele nos surpreende, né? Então, assim, outra coisa também que eu notei aqui, Moisés e Elias, por mais que fossem extraordinários, eles jamais se comparariam a Jesus. Não há outro igual, né? Muito lindo, né? Então, ele revela para nós esse amor que transborda a nossa alma, né? A religião é uma cabana que quer condicionar esse Deus, esse Senhor Salvador, nosso Messias, dentro de uma cabana, dentro de uma tenda, né? O amor de Deus é maior do que isso tudo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Naquele momento, façamos uma inferência. É como se o Senhor, né? Claro que a Bíblia não relata ali qual foi o teor da conversa de Cristo, Moisés e Elias, mas é como se ele estivesse mostrando para Pedro e Tiago e João, ó, assim, veja o que acontece com os homens que caminharam com meu Pai. Eles são testemunho daquilo que eles comunicaram no tempo deles a meu respeito. Aquele que Moisés profetizou, ele estava tendo a oportunidade de vê-lo. Ele estava tendo a oportunidade de vê-lo. E aquilo era um peso muito grande, porque Pedro, como judeu, ele conhecia quem era aqueles ali, né? Mas ele não sabia, não tinha visto uma foto de Moisés ou Elias. Gente, o Espírito testifica em nós a verdade que Deus nos revela. Somos enganados, não. O Espírito testifica em nós os ensinamentos de Cristo, que são maiores e muito mais profundos do que os ensinamentos do cristianismo. É polêmico isso, né? Mas é uma verdade. Então nós vivemos num país que se diz cristão e quanta doideira que a gente vê. Quanta coisa, né? Que é dita em nome de Cristo. Então, meus irmãos, estamos aqui encerrando essa live, né? E aprendemos mais um pouco, né? Das Escrituras, né? Hoje à noite nós teremos uma live à noite, 19 horas, 19h30, depois a Cris, nossa querida Cris, Cristiane Santório, vai comunicar direitinho para o grupo de membros. Teremos mais lives durante a semana, porque está sendo muito bom, né? Temos aprendido muito. Você não imagina o que sinto vendo você falar tudo isso.
Também, Zélia, me segurei aqui hoje para não chorar, minha irmã. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sou um homem de 52 anos. E nesses últimos 2 anos eu tenho aprendido, me alimentado, usufruído de um saber, de uma bênção de Deus que até então a religiosidade não me permitia saber. E olha que eu era bem comprometido com o sistema religioso, hein? Mas o amor de Cristo me resgatou. Aí eu não abriguei em cabanas. Aquele momento tão sublime não era para brigar em cabanas. É para brigar aqui, ó. Cristo em vós, esperança da glória. Estamos com saudade da nossa igreja, mas o templo não está desabitado. Está aqui, ó. O Senhor está andando conosco, com você. Aleluia por esse Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então vamos encerrar nossa live. Satisfação estar aqui, né? Agradecer a todos aqui, né? Que estiveram conosco, o irmão Antônio, o André, todos que acordaram mais cedo aí para a gente poder ter esse momento nosso. Agradecer meu filho, tadinho. Acordei ele tem um problema aqui, ele veio aqui com todo amor e carinho, resolveu para mim. Obrigado, Lucas. Deus te abençoe, meu filho. Você é uma benção. Um abraço, gente. Vou encerrar aqui a transmissão. Um abraço, Sandra, André, seu Antônio, todos aqui. É isso mesmo. Quando a gente entra numa profunda adoração, Sandrinha está dizendo aqui, né? É como se essa estrutura nossa ela não fosse dar conta, né? Que é muita glória do Senhor, né? Então, o pastor Sérgio está até mandando aqui, ó, terça, quinta, sábado e domingo, né? Os dias da live aqui que nós teremos. Temos aprendido o que é viver em Cristo sim, minha irmã. Um grande abraço e um beijo no coração. Que Deus nos abençoe. Bom domingo para todos, hein? Nesse dia hoje, 19 de abril de 2020. Um beijo.